Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal da Rocha Maso Advogados no YouTube. Esse é o quadro Seu Direito no Agro. Conforme prometido, toda quarta e toda sexta nós vamos gravar esses conteúdos para você que é do agronegócio, para você que se interessa, que está querendo saber as novidades e para onde o setor está indo, onde estamos e para onde vamos. E isso vem a calhar, inclusive, com o tema do que nós vamos tratar hoje, que é o futuro do agro brasileiro, numa perspectiva ampla, sem adentrar muito em questões técnicas, sem juridiquês, tentando passar direito e conceito de uma forma que você entenda. Eu estou aqui hoje com o Pedro. Pedro é nosso designer aqui do time, o Pedro Avelino, e ele vai dar suporte aqui para que a gente possa ter uma interatividade legal, que você possa ter, além do que eu estou falando aqui, um pouco de informação na tela. E gostaria também de chamar a atenção para o nosso site, rochamaso.com.br, é o site institucional do escritório, onde a gente tem todos os serviços, os contatos. Lá tem um blog com matérias, então você pode seguir tanto no site como no Instagram, no TikTok, no Facebook e aqui no YouTube esse conteúdo. Então, vamos começar aqui o futuro do agro brasileiro, né? Então, Pedro, se você puder colocar aí a tela no fundo, a gente já vai trabalhando aqui com isso. Beleza? Então, assim, o que está acontecendo no mundo? Em geral, todos os aspectos, mudanças, né? E essas mudanças foram muito aceleradas em razão da pandemia de Covid-19, que passou o ano 2020, 2021, e isso acelerou demais a digitalização dos processos, a entrada agora da inteligência artificial e a tecnologia aplicada a tudo. Você pode ver no comércio, e-commerce, você pode ver nas indústrias cada vez mais a necessidade de automação, governança, né? Conceito de ESG, né? Que é ambiente social e governança, está cada vez mais em voga, e no agronegócio não é diferente. O agro brasileiro é um dos maiores do mundo, e o Brasil é um dos maiores exportadores de commodities e produtos agrícolas do mundo. Então, para onde vai o agro brasileiro? Como que o agro brasileiro, como que o agronegócio brasileiro pode se tornar cada vez mais relevante e como sobreviver a essa mudança? O que a gente pode dizer, com toda certeza, de quem há 18 anos atua nesse ramo, é que as transformações estão cada vez mais impactando o negócio e a sua rentabilidade. Quem não se adaptar e não entender essas mudanças pode acabar ficando para trás, né? E a gente não quer que ninguém fique para trás, é por isso que nós estamos aqui trazendo. Então, nessa contextualização, Pedro, você até pode colocar aí o segundo slide, né? Nessa contextualização, a gente traz desafios globais, e impacto no agro, né? Os desafios globais, especialmente, a população não para de crescer, né? A população mundial não para de crescer e, consequentemente, nós precisamos gerar alimentos para a população. Então, é um desafio mundial gerar alimento para toda essa gente que já existe e que está por vir das próximas gerações. E aonde estão os 5 maiores players do mercado internacional? Brasil, China, Estados Unidos, União Europeia e o Japão. Mas o Japão não é um grande produtor de alimentos, é um grande importador. Então, a chance do Brasil ela é enorme. Mas nós temos competidores de peso. Nós estamos falando de China, nós estamos falando de Estados Unidos e estamos falando da União dos Países Europeus, que a cada vez mais vem colocando barreiras para a entrada de produtos, para preservar os produtores locais de todos os países.
Recentemente, inclusive, foi criada uma regulação para compra de produtos de outras nações que tenham uma rastreabilidade e não se admite mais produtos que venham de áreas desmatadas. Como isso vai ser feito, como isso não vai ser feito, nós vamos ver nos próximos dias, nos próximos meses, mas o fato é que a União Europeia vem criando barreiras para a entrada de produtos estrangeiros, especialmente de alimentos, para preservar o seu mercado local. Estou chamando a atenção agora para a capa desse livro, que é coordenado pelo Marcos Fava Neves, lá da Harvard Agribusiness School, onde eu estou fazendo a pós-graduação, onde eu estou tendo contato com muita informação relevante. Ele traz nessa obra, que são vários autores, ferramentas para o futuro do agro, estratégias para posicionar o Brasil como fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos. Nesse livro, os autores vêm trazendo uma leitura extremamente interessante de como o Brasil pode aproveitar a sua posição estratégica, a sua capacidade de gerar riqueza, alimentos, bioenergia, etanol e todas as commodities que o Brasil já é líder em exportação e transformar isso cada vez mais em divisas e desenvolvimento para o país. Então, quem gosta do agronegócio, fica a dica aqui dessa leitura que é bem interessante. Mas tudo bem, está tudo dito isso. Agora, o que fazer, especialmente você que é produtor e quer ficar conectado e cada vez mais próximo de manter-se relevante dentro da estrutura das cadeias, né, do agronegócio e ter lucro nessa nova realidade. Primeiro de tudo, nós vamos falar um pouco de lei, né? Processos regulatórios. Porque toda essa expansão e toda essa nova ordenação do agronegócio mundial passa muito por ordenação jurídica, né? Isso em macro situação, ou seja, políticas governamentais, regulações governamentais, como eu acabei de falar, da União Europeia, né, colocando essas barreiras, e também estamos vendo, especialmente agora, né, estamos em 2025 fazendo esse vídeo, e os Estados Unidos estão sendo governados por Donald Trump, que colocou uma série de barreiras, taxando produtos internacionais num protecionismo da economia americana. Na mesma linha do que a gente falou da União Europeia e de outros países que vêm desenvolvendo um protecionismo local. Então, como isso vai ser? Isso vai passar muito por uma regulação, isso vai passar muito pela legislação, acordos internacionais, nos moldes em que estamos vendo hoje aqui no Brasil e no mundo também, né? E outra questão importante que o produtor rural precisa ficar muito ciente é que as questões ambientais, né, estão cada vez mais impactando o valor dos produtos e a sua circulação no mundo. A gente acabou de dizer que a Europa está colocando barreira de ordem ambiental. Olha, se é área desmatada, eu não compro mais. Então, o produtor vai ter que começar a entender também que a preservação de recursos ambientais gera para ele uma possibilidade maior de colocar o seu produto no mercado. E, na outra ponta, o produtor entender que se, de repente, ele não cumprir determinadas normas de ordem ambiental, o produto dele pode sequer ser adquirido. Vou dar um exemplo de silos, cooperativas de grãos. Algumas cooperativas, muitas no Brasil, exportam esses grãos para países da União Europeia, para os Estados Unidos, para a China, Japão, enfim, para o mundo todo. Já existem países e empresas que compram esse produto nacional que exigem um rastreio, ou seja, exigem um histórico de onde vem esse produto. E
se a empresa, a cooperativa, quem está exportando, não tiver uma certificação de que esses produtos são de áreas certificadas, áreas que não tem problema, que não tem embargo ambiental, pode ser que os compradores comecem a não querer mais esse produto e comprar de outra cooperativa, de outras empresas. Então, em nível grande, de empresas grandes, o Brasil e o mundo já está bem adaptado a essa questão do ESG, e isso vem chegando agora também ao pequeno produtor, que tem que ter a sua conformidade. E o que se entende por conformidade? É respeito às leis e documentação adequada daquilo que ele está fazendo. Então, você, produtor rural, que queira se manter relevante, é muito importante que você tenha documentação de tudo que você faz, do antes da porteira, no dentro da porteira e no depois da porteira. Se você tiver alguma dúvida no que se refere a esse contexto, pode ir no nosso vídeo anterior, que lá a gente tratou desses assuntos e o que é o antes, o dentro e o depois da porteira, que é o conjunto das atividades. Então, nesse livro, os autores colocam uma agenda, uma matriz do futuro do agro, que eles chamam de FIA, né? Que é Fatores de Desenvolvimento, Exploração, Consolidação, Identificação e Aceleração, em contraste com os fatores de impacto, né? Conforme os fatores de desenvolvimento numa linha, os fatores de impacto na outra linha, e dentro desse contexto, desse material que você está vendo aqui, vai se fazer uma análise de desenvolvimento, tá? E as tendências que impactam o agronegócio? Como a gente já falou inicialmente, o crescimento da demanda global, né? Novas tecnologias, drones, satélites, tendências de sustentabilidade são os grandes desafios, os temas maiores a se desenvolver e a se debater daqui para frente. Eu vou colocar aqui um vídeo para você ver como era e como hoje é um exemplo da tecnologia. A pulverização no campo sempre foi feita com aviões, como você pode ver, né? O avião pulverizando a lavoura e fazendo o trabalho do produtor. Como está sendo hoje? Com drone. Veja só. Um veículo pilotado por um joystick de computador fazendo o trabalho de um avião. Então, esse é só um exemplo de como o mundo está mudando e como as tecnologias estão chegando para o agronegócio. E como a gente vai poder lidar com isso de uma forma adequada. Então você, produtor, você que está no meio, você que trabalha com o agronegócio, precisa ficar cada vez mais antenado que as mudanças estão aí e elas não param. Eu gostaria de chamar a atenção agora para essa figura que ela foi tirada de um livro que chama The Future of Food Business, né? O futuro do negócio da comida, né? Cadeia de alimentos, agronegócio e biocombustíveis. Macroambiente, político, legal, regulatório, econômico, natural, sociocultural e tecnológico. Então você pode ver aqui que o produtor rural está no primeiro terço da cadeia. Empresas de insumos, que vendem semente, que vendem os adubos, os agroquímicos, né, antes da porteira, que vão ser colocados dentro da porteira, né, pelas revendas, distribuidores e cooperativas e levados pelo produtor. E dentro da porteira, o produtor faz o seu trabalho e, posteriormente, a partir dali de tradings, cooperativas, agroindústrias e indústria de biocombustíveis, indústria de alimentos, até chegar ao varejo, as empresas que processam alimentos e chegar ao consumidor final, isso forma uma cadeia interligada que pega o produtor, que é aquele que mais sofre, que é o empresário ao céu aberto, é aquele que sofre com todas as oscilações, ele
está no meio dessa cadeia, é ele que é o responsável por efetivamente entregar a matéria-prima para que tudo isso funcione. Então é cada vez mais importante que o produtor esteja conectado com o sistema como um todo, entender quais são os melhores produtos para colocar na lavoura, entender quais são as melhores tecnologias que ele pode aplicar no seu dia a dia dentro da porteira, mas também entender para onde o produto vai, para quem ele vai vender, quanto o produto dele está valendo, né? Uma análise de mercado, porque essa flutuação do valor do produto ela é muito grande. Como ficou tudo muito globalizado, qualquer fato pode impactar um produto ou outro. Uma gripe aviária, uma doença da vaca louca, um embargo sobre a soja, um embargo sobre o milho, uma superprodução num determinado lugar do mundo pode diminuir o preço, uma escassez de produto pode aumentar o preço. Então é muito importante que o produtor, ao decidir por uma cultura, ele entenda essas oscilações de mercado. Ontem eu tive uma aula com um professor, ele é jurídico de uma grande multinacional japonesa de agroquímicos, e ele estava dizendo no começo da aula que ele estava lá na Faria Lima, né, no berço das finanças, né, do Brasil. E ele disse, olha, aqui na Faria Lima existe um ambiente de financiamento do agronegócio particular, né, os FIAGROS, muitas empresas de crédito querendo operar no agro. Existe hoje, 2025, um temor. Deu uma esfriada, porque várias empresas do setor acabaram pedindo recuperação judicial, desde aquelas lá do começo da cadeia, empresas de insumo, e mesmo grandes produtores rurais, né, já em CNPJ, empresas, acabaram pedindo recuperação judicial, e isso gera um temor no mercado. Será que o setor está saudável assim mesmo? Como é que está a governança? Como é que isso está se desenvolvendo? Então, existe uma certa retração para dar dinheiro para o agro, porque a gente sabe que só o Plano Safra é insuficiente para fomentar todas as atividades. E no final ele disse assim, quem vai para o agronegócio, e o produtor é quem mais sabe disso. Quem vai para o agronegócio sabe que um ano pode ser bom, 2, 3 anos pode ser ruim, depois 2, 3 anos pode ser bom. E isso também tem muito a ver com o clima, né? Então, como a gente está falando do futuro do agronegócio, nós temos que saber que a empresa a céu aberto está cada vez mais exposta a esse clima, que a gente pode se dizer que é um clima maluco, né? Quem é um pouco mais velho, eu tenho 46 anos, eu já vi que antigamente tínhamos 4 estações no ano, bem definidas, verão, outono, inverno, primavera, né? Hoje a gente não sabe mais. Pode ser que no verão tenha seca, como esse ano teve um pouco. Pode ser que a gente tenha um inverno que não faz frio. Então a cultura, né, as culturas, a agropecuária, ela depende muito do clima, né, especialmente de água, que é o maior produto. E se não chove, como o produtor faz, né? Tem irrigação para todo mundo? Tem como pegar? É fácil conseguir a outorga para uma irrigação? Aí a gente volta no jurídico. É fácil? É só conversar com os advogados de pequenas, médias empresas, grandes empresas ou de produtores rurais. Para conseguir uma outorga d'água, além da burocracia, da dificuldade que não está fácil, cada vez mais difícil, porque não tem água para todo mundo. Então, o maior insumo do produtor rural, que é a água, está cada vez mais difícil. Então, é mais um impacto que o produtor precisa ficar muito esperto com isso. Precisa saber como fazer. Porque simplesmente plantar hoje e esperar São Pedro, esperar chover, está cada vez mais arriscado. Então, é algo que a gente precisa passar dentro de um contexto de uma análise do futuro do agro, para onde está indo o agronegócio. E quais são os impactos, né? Maior demanda de alimentos, que a gente já falou, pressão nos custos e incentivo à eficiência e adoção de novas tecnologias, como a gente vem bem abordando aqui.
Então, cada vez mais o produtor precisa estudar o seu negócio, entender o seu negócio, ouvir as gerações mais novas. Se você é uma empresa familiar, como muitos proprietários rurais são empresas familiares, passam de geração em geração, você precisa saber que tanto você quanto os seus descendentes e todos aqueles que vão herdar o seu legado e continuar a sua atividade, eles precisam estudar, né? Nós já dissemos aquela frase do outro vídeo. Não quer estudar, vai trabalhar na roça. Isso não é mais uma verdade. Se você não estudar, você não vai conseguir mais trabalhar na roça. Essa é a grande mudança e é isso que o produtor precisa ficar cada vez mais ciente. Como eu faço para acompanhar as mudanças? Estudando. E é por isso que nós estamos aqui, trazendo informação relevante e também no nosso modo, no nosso modelo, no nosso método Roma, que nós vamos lançar. Você, produtor, vai saber aprender a se documentar do antes, no dentro e no depois da porteira para melhorar a sua gestão, ter mais lucros e, numa eventualidade de perda, você poder exercer o seu direito. Mas isso é tema para um outro vídeo. Vamos voltar aqui ao que nós estamos falando, mas é importante você saber que nós estamos preparando um método para te ajudar, tanto o produtor rural como todos da cadeia, os chamados stakeholders, né? Que são as pessoas em volta do agro, que fornecem, que trabalham, que dão assessoria, que vão vender produtos, insumos, tecnologias, maquinário, tudo isso que o produtor e o agronegócio brasileiro e mundial precisa, né? Então, em contextualização, nós precisamos entender também que nós temos um desafio que é apontado no livro, que nós temos uma desaceleração no crescimento médio da produtividade. E isso tem muito a ver com esses fatores que nós colocamos. O produtor chegando ainda, entendendo essas novas tecnologias, o clima que não está ajudando e também a concorrência internacional e todas as barreiras. Então, veja como é um ecossistema. Veja como não há mais a possibilidade de se tratar a propriedade, se tratar o sítio, a fazenda, a chácara, seja qual for o seu tamanho, como uma coisa isolada. É necessário entender de toda a cadeia. E nós estamos estudando não só direito, mas também o negócio em si. Eu posso fazer um depoimento muito rápido aqui, que eu trabalho há muito tempo com o setor de cana, né? Pessoal que colhe, transborda, né? Que é jogar a cana para dentro do caminhão e transporta essa cana para dentro da unidade, para dentro da usina, para transformar em açúcar e álcool. A gente já está vendo como isso mudou nos últimos 10 anos. Existem usinas hoje que têm sistemas integrados que sabem exatamente onde está o caminhão e a velocidade com que esse veículo volta para dentro da planta. Então, tudo isso foi mudando e os nossos clientes também, que antes trabalhavam com máquinas que eram pilotadas à mão, hoje estão sendo pilotados por joystick, por GPS, muitos operadores necessitando se capacitar, então a cadeia toda vem se ordenando. E hoje não se fala mais em sucro alcooleiro, hoje se fala em sucro energético, né? Porque não é mais só açúcar e álcool. Existem muitos outros produtos derivados de energia, de geração de energia, que vem do setor de cana, que é um dos maiores setores do Brasil, com uma tecnologia própria, uma tecnologia brasileira, que é invejada pelo mundo. O mundo vem aqui no Brasil ver como é que nós produzimos açúcar, como é que nós produzimos etanol. E vem aí, já está em teste, o etanol da aviação, que também é uma tecnologia brasileira. Então veja como tudo isso vai mudando e vai impactar a cadeia e cada vez mais vai chegar até você, né? Então, eu gostaria aqui de trazer todo esse contexto, chamar a tua atenção, produtor, para que cada vez mais, além daquele trabalho já exaustivo de dentro da porteira, que você se conscientize que o seu trabalho antes da porteira ficou mais difícil e o depois da porteira
mais estratégico. Por que mais difícil antes da porteira? Porque você precisa de dinheiro. São raros os produtores que têm bala na agulha, que têm dinheiro para custear a própria produção sozinho. O pai do Pedro é um produtor há muito tempo. Produtor, comercializador, já fez de tudo nesse cenário e eu o conheço há muito tempo, eu sei as dificuldades que ele já passou e hoje, antes do vídeo, a gente falava aqui que hoje ele está aprendendo a fazer, né, Pedro, com o GPT, com inteligência artificial, planilhamento, para ver se está ganhando, se está perdendo dinheiro. Então, assim, é uma necessidade. Então, antes da porteira ficou cada vez mais importante. Dinheiro, que tipo de semente usar, a tecnologia das sementes, que adubo você vai usar. Hoje existem os bioadubos, existem os adubos das grandes corporações. O produtor está se reinventando para que ele consiga, com menos recurso, produzir mais, com mais efetividade para a sua produção. Então, o antes da porteira é muito importante, cada vez mais. O trabalho árduo de dentro da porteira, que tem que ser feito agora com digitalização, com drone, com mapeamento, com documentação. E o depois da porteira, que vai ser o reflexo dessas duas fases anteriores. Lá no final, quando o produto deste trabalho todo, do antes e dentro da porteira, fica disponível, para onde ele vai? Qual o valor? Produtividade e preço sempre foi o grande calcanhar de Aquiles da produção rural. Eu consegui produzir aquilo que era necessário para pagar a conta? Sim, consegui. Tive lucro na operação? O valor estava adequado? Eu fiz uma estratégia? O momento de entregar, a gente sabe que tem a safra, mas tem os seus momentos de entregar. Você tem um bom contrato de entrega? Você negociou a sua entrega, né? Isso é muito importante. E aí o jurídico entra de forma inafastável. Né? Um bom jurídico que vai te orientar desde o início, o durante e o depois é imprescindível para que você tenha uma boa sorte dentro da sua atividade rural. Então, para quem entregar, com que valor, quais os fatores que podem impactar isso, qual a velocidade de entrega, como que você se resguarda de entregar isso e esse dinheiro chegar, como que o cerealista vai te pagar, como é que a indústria vai te pagar. Nós somos aqui da região do interior do estado de São Paulo e na cidade de Itápolis, onde a gente está, Itápolis já foi o maior produtor de laranja do mundo. Hoje, poucos conseguem produzir laranja aqui na região. Isso ficou na mão de grandes corporações que controlam a produção da fruta, a industrialização e a entrega do suco, e os pequenos e médios produtores, que eram laranjeiros, não conseguiram sobreviver. Muitos migraram para a cana-de-açúcar, os que têm áreas maiores arrendam, outros continuam trabalhando nas suas propriedades. Então, são várias vertentes. Por quê? Porque o preço da laranja, em determinados momentos, ficou mais vantajoso ao produtor deixar a laranja cair do pé do que pagar para colher. Então, veja só essas oscilações que elas vão acontecer, não tem como ter 100% de previsibilidade nisso, porque é mercado, porque é commodity, porque tem preços internacionais, tem fatores, sobe o dólar, desce o dólar, sobe o euro, desce o euro, embargo daqui, embargo dali, problema sanitário, todo mundo sabe disso, todo mundo que está no agronegócio sabe disso. Mas é muito importante você, produtor, entender que tudo isso passa por uma organização jurídica muito bem feita. Então, dito tudo isso, eu gostaria de dizer para você que siga o nosso método. Como eu disse lá atrás, ele vai te preparar para, se você ainda não está completamente organizado, ou se está no processo de organização, ou se não tem absolutamente nada de organização, faz a moda antiga, do jeito que o avô passou para o pai, do pai passou para você está passando para os seus filhos. Nós estamos aqui para dizer para você, olha, legal, vamos pegar tudo que você sabe de bom, que nós não queremos dizer para você como plantar, como fazer isso, porque nisso você é muito bom. Nós somos bons em organização
e direito. Qual o seu direito? Então, para que você exerça o melhor possível os seus direitos, nós estamos aqui. Então, nós vamos te preparar no antes, no dentro e depois da porteira para você ter mais resultado e ouça bem, isso é muito importante. Se você tiver problema, se você não tiver a produtividade, se você perdeu a sua safra, se na hora de vender a sua safra teve um fator externo que impactou o preço do seu produto, se você tiver o nosso método todo certinho, do começo ao fim, é muito tranquilo para que você possa ir até uma agência bancária onde você contratou um custeio e fazer um requerimento através de advogados, dizendo, olha, eu tive uma perda em decorrência desse ou desse fator e eu preciso que essa dívida seja alongada, eu preciso que essa dívida seja prorrogada com carência e prazo para eu pagar. E não só isso, eu preciso que você não negative o meu nome e continue me dando dinheiro, porque eu vou pegar esse dinheiro, vou aplicar na lavoura, agora com mais acuidade, com mais organização, e vou pagar não só esse novo dinheiro, como esse que eu não consegui pagar, mas eu preciso de tempo. Isso chama alongamento de dívida, e para que você tenha esse direito, você precisa estar completamente documentado. Porque aí a ação ganha. Aí não tem erro. É só mostrar para o judiciário, se o banco não fizer um acordo com você, que você cumpriu todos os requisitos e ele vai imediatamente te dar esse direito, que já é uma súmula de Tribunal Superior, não tem mais discussão quanto a isso. O que precisa é prova. E nós estamos aqui para te ajudar. Então, a gente espera muito que você tenha gostado desse conteúdo, que siga as nossas redes, siga o nosso site, que é muito bem feito, muito bem organizado pelo Pedro. Pedro é um gênio aqui da comunicação, do designer. Então, eu faço questão de dizer que toda essa rede social, aqui o YouTube, a preparação de tudo isso é o Pedro quem faz. E sem o Pedro, eu que sou advogado, não conseguiria transmitir essa mensagem de uma forma que você possa entender e que seja interessante. E também falar que esse cenário todo aqui foi feito pelo Lucas, né, que é o nosso terceiro advogado, o nosso advogado e lançador, que vocês vão ver logo ali na frente. O Lucas também vai fazer conteúdo aqui para vocês. Ele bolou tudo isso daqui, ficou muito bacana, que a gente está apresentando para vocês. E vamos ter outros cenários aí também para que você fique interessado naquilo que a gente está falando. Então, eu me despeço, agradeço em nome aqui do time, em nome do Pedro, em nome do Pedro Rocha, do Lucas, da Beatriz, que é o nosso time, e te convido a seguir as nossas redes sociais e a vir aqui toda quarta, toda sexta, e outros vídeos também que a gente vai postar para abastecer você com informações relevantes. Comenta aí, deixa aí alguma informação, algum assunto que você tenha interesse, né, que a gente possa aqui desenvolver. Toda terça, toda quinta tem uma aula de pós-graduação, cada dia uma aula maravilhosa, professores espetaculares. A escola da Harvard Agribusiness School, lá em Ribeirão Preto, é espetacular. Pessoal muito bem qualificado, uma turma maravilhosa, advogados que estão fazendo intercâmbio de informações cada vez maiores, advogados de usinas, advogados de multinacionais, advogados de produtores rurais como nós, direito imobiliário. Então tem um monte de gente ali boa, qualificada, que troca informações e a gente vai trazer isso aqui, traduzindo, desmistificando, enfim, destrinchando o agronegócio e o jurídico do agronegócio. Tá bom? Muito obrigado, seja bem-vindo, é um prazer estar com você.